Bom dia, bem-vindos à nossa aula de hoje do Srimad Bhagavatam. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandanan Brajajanaranjanan Yashodanandanan Brajajanaranjanan Yamuna Tiro Vanachari Yamuna Tiro Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Estão lendo do Srimad Bhagavatam, terceiro canto, capítulo 33, atividades de Kapila. Hoje iremos ler o verso número 2. Um minutinho aqui. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Devahutiruvacha Athapyajum Tarsalile Shayanam Bhutendriyartatman Mayam Vapuste Gurna Pravaham Sadasheshabijam Dadyao Swayam Yajatharabjataha. Devahuti Uvacha. Devahuti disse, Athapi, além disso, Ajaha, o senhor Brahma, Anta Salile, na água, Shayanam, deitado, Bhuta, os elementos materiais, Indriya, os sentidos, Artha, os objetos dos sentidos, Atma, a mente, Mayam, permeado por Vapuhu, o corpo.
teu. Guna Pravaham, a fonte do fluxo dos três modos da natureza material. Sat, manifesta a Shesha, de tudo. Bijam, a semente. Dadhyal, meditou em Swayam, ele próprio. Yat, de quem? Jatara, do abdômen. Abujá, da flor de lótus. Jataha, nascido. Tradução: Devahuti disse: diz-se que Brahma é não nascido porque ele nasce da flor de lótus que cresce de teu abdômen enquanto repousas no oceano, no fundo do universo. Mas mesmo Brahma simplesmente meditou em ti, cujo corpo é a fonte de ilimitados universos. Significado por Srila Prabhupada. Brahma também é chamado Adya, aquele que não nasce. Sempre que pensamos no nascimento de alguém, há necessariamente um pai e uma mãe materiais, pois assim é que se nasce. Brahma, porém, sendo a primeira criatura viva dentro deste universo, nasceu diretamente do corpo da Suprema Personalidade de Deus, que é conhecida como Garbhodakashayi Vishnu, a forma Vishnu deitada no oceano, no fundo do universo. Devahuti quis salientar perante o Senhor que quando Brahma quer vê-lo, ele precisa meditar nele. Tu és a semente de toda a criação, disse Devahuti. Embora Brahma tenha nascido diretamente de ti, ainda assim ele precisa praticar muitos anos de meditação. E mesmo assim, ele não pode ver-te diretamente, face a face. Teu corpo está deitado sobre a vasta água no fundo do universo. E deste modo és conhecido como Garbhodakashayi Vishnu. Além disso, explica-se neste verso a natureza do gigantesco corpo do Senhor, que é um corpo transcendental e não afetado pela matéria, uma vez que a manifestação material surgiu de seu corpo existia, portanto, antes da criação material. A conclusão é que o corpo transcendental de Vishnu não é feito de elementos materiais. O corpo de Vishnu é a fonte de todas as demais entidades vivas, bem como da natureza material, que também é considerada energia desta suprema personalidade de Deus. Devahuti disse: tu és a base da manifestação material e de toda a energia criada. Portanto, o fato de me liberares das garras de Maya, explicando-me o sistema de filosofia Sankhya, não é tão surpreendente, porém o fato de nasceres de meu abdômen é certamente admirável, porque embora sejas a fonte de toda a criação, nascestes tão bondosamente como meu filho. Isso é muito maravilhoso. Teu corpo é a fonte de todo o universo e ainda assim colocas teu corpo
dentro do abdômen de uma mulher como eu. Para mim, isto é muito espantoso. Om Jnanatimirandhasya Jnanam Jana Shalakaya Chakshuru Militanjena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namahom Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swamini Tinamine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashtatya Deshatarine Sri Chaitanya Manopitam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Shwapadantikam Anchakalpatarubhyascha Kripatsindubhya evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Então aqui neste capítulo do Srimad Bhagavatam mostra como que Devahuti, a mãe do senhor Kapila e esposa de Kardama Muni, né? Ela, depois que ela foi iluminada, né? Quando teve a sua ignorância removida a respeito de Bhakti, do serviço devocional e do conhecimento transcendental. Então agora ela presta suas reverências, tá? Ao Senhor Supremo, que encarnou como Kapila Deva, né? Este Kapila Deva é uma encarnação do Senhor Supremo que sistematizou, né? Ele foi, na verdade, ele não sistematizou, ele foi o autor, o criador do sistema Sankhya de filosofia. Então, esse sistema Sankhya de filosofia é considerado um dos sistemas mais antigos. Você pode encontrar eles sistematizados em toda parte da literatura védica. Tá? Primeiro, nós temos que ver que este sistema Sankhya, ensinado por Kapila Deva, não é o mesmo sistema de Sankhya que, geralmente, quem estuda a filosofia indiana, os assim chamados Darshana clássicos, ela não estuda o Sankhya original. Na verdade, e este Sankhya original, ele sempre existiu. Krishna mesmo, na Bhagavad Gita, ele usa essa palavra Sankhya, mas esse sentido da filosofia Sankhya usado na Bhagavad Gita também não se refere em toto ao sistema Sankhya que Kapila Deva está ensinando aqui. Na verdade, na Bhagavad Gita, a palavra Sankhya ela é usada como sinônimo de Jnana, assim como a palavra Yoga é usada principalmente no sentido de Karma Yoga. Tá? Apesar de no capítulo 6, Krishna fala também sobre o processo da meditação Dhyana. O conceito de Yoga é muito amplo. Yoga indica uma relação mística com Deus. O místico, ele é diferente daquele que só tem Shraddha, daquele que só tem fé. Ter fé na existência de Deus é a base de todas as religiões, certamente. Todo mundo tem que ter essa fé. Mas a fé é o mínimo denominador do fenômeno religioso. É o mínimo denominador da espiritualidade. Então aquilo leva a pessoa a buscar
do conhecimento, esse conhecimento discriminativo, que é chamado jnana. Então, Sankhya, nesse sentido da Bhagavad Gita, ele é sinônimo de jnana, é a discriminação dos elementos de matéria comprimida. Então, portanto, o sistema Sankhya, ele é um desenvolvimento de jnana, conhecimento, sambandha jnana, o conhecimento das categorias, o conhecimento ontológico daquilo que existe, conhecimento de Deus, de suas diferentes energias, ele constitui jnana. Então, o primeiro passo da autorrealização é exatamente ter esse conhecimento, ter essa capacidade de discriminar entre o que é real e o que é irreal. Então, nós podemos ver que o desenvolvimento desse sistema de meramente discriminar também se estratificou de uma maneira sectária, em uma ideologia que se inspira em uma parte da literatura védica que estabelece o primeiro passo da autorrealização, que é entender a diferença entre espírito e matéria, que é entender a diferença entre o sat e o asat, o real e o irreal, a causa e o efeito. Então, isso que constitui-se jnana. Mas, indo além de... Então, portanto, Sankhya é um sistema de jnana, tá? Mas não é apenas como chamado sambandha jnana, conhecimento das categorias. E esse conhecimento das categorias é o princípio básico. Prabhupada explica: conhecer que eu não sou o corpo, que eu sou uma alma espiritual, conhecer, realizar Aham Brahmasmi. Não é a meta, é o primeiro passo. Os que seguem a filosofia do Advaita, da filosofia impessoal, eles consideram que esse conhecimento é a meta última, porque se você medita nesse conhecimento, que eles categorizam como sendo os Mahavakyas, Mahavakya significa as afirmações mais importantes da literatura védica, eles consideram que são esses versos, esses mantras, que descrevem isso, não? Que Aham Brahma, que eu sou Brahman, que tudo é Brahman, Sarvam Kalu Idam Brahma, tudo certamente é Brahman. Então essa conclusão do conhecimento não é errada. O que é errado é considerar que este conhecimento que é meramente propedêutico, que é meramente preparatório para você começar a sua vida espiritual, porque enquanto a pessoa não discrimina isso, ela considera que este mundo temporário é real. Então nessa ilusão, a vidya, sem poder entender o que é o real, a pessoa se identifica com o que é irreal. Asmita, Ahamkara. Pessoas pensam que ela é o corpo, ela pensa que ela é o ego. O ego é o que é o ego? É o princípio de individuação limitado pela ilusão. Por que eu falo por isso que Srila Prabhupada, os Vaishnavas traduzem essa palavra Ahamkara como falso ego. Então, se nós falamos que existe um falso ego, isso significa que existe um ego. Se você o está adjetivando de uma forma limitada, imperfeita, falso, isso significa o ego. Então este ego, que na verdade do ponto de vista linguístico se criou um preconceito, não, de que ego é sempre algo feio, algo limitado, algo imperfeito, algo que temos que nos livrar. Então essa é a contribuição, às vezes, de um lado não é errado, ela é correta, mas ela é limitante. Por que ela é limitante? Vou explicar por quê. Se você quer construir
um prédio e você compra um terreno que tem assim, ruínas, tem uma casa velha caindo aos pedaços, você não pode construir em cima daquilo que está ali. Primeiro, antes da construção começar, você tem que chamar uma firma, uma empresa de demolição. Aí a firma vem, bota tudo para baixo. Ela elimina tudo, limpa o terreno. Então, Guiana é exatamente isso. É a companhia de demolição. Alguns desses filósofos muito bonitos, as pessoas adoram, adoro Krishnamurti, adoro Osho, adoro esse filósofo, aquele filósofo, e o conhecimento deles é lindo. Eles são assim, bem-sucedidos em demolir as nossas certezas. Agora, o grande problema é que quando você aceita esse caminho do neti, aqui isso não é real, porque pode ser captado pelos sentidos e pode ser concebido pela nossa mente. Isso não é real, porque o real, os sábios, estudando a natureza de ambos, puderam concluir que não há continuidade para o inexistente e não há sensação para o existente. Então, portanto, deixar isso bem claro. Então, portanto, alguns desses pensadores que nós assim classificamos de uma maneira assim, bem pejorativa, né? Os personalistas, os mayavadis, o engano deles é pensar que meramente limpar o terreno é suficiente. Não. Você não vai morar num terreno vazio, limpo. De toda forma, nós não podemos viver no Brahman. Porque o Brahman, ele tem a ver com a base onde se sustenta outra energia. Krishna tem várias energias. Parasya Shakti Vivedaiva Suyati Swabhaviki Jnana Bala Kriya Cha. O Senhor Supremo tem Parasya, tem várias energias. E essas energias que são inerentes. Por isso nós vamos retomar também uma outra colocação, outra explicação sobre aqueles que aceitam essa filosofia da não dualidade absoluta, o impersonalismo, de acordo com a máxima dada pelo principal acharya dessa tradição, Shankaracharya. Ele tem a máxima que diz: Brahma Satyam Jagat Mithya. Brahma Jiva Naparaha. Ishvara Jiva Naparaha. Não há diferença entre Deus e as almas, porque tudo é Brahman, então é só um ser. Então o que acontece? Quem segue essa filosofia, por quê? Porque constataram que a ilusão, que a energia material cria o ego, cria a ilusão. Então, portanto, tirando a ilusão, a não ilusão é o ser, é Brahman, que é eterno, porque a ilusão é temporária, certo? Mas eles consideram a temporalidade da energia material como implicando que todas as energias de Deus são irreais. Se constatamos que Jagat Mithya, mas Jagat, o mundo material, a energia material, sendo falsa, por ser um reflexo numa dimensão limitada no tempo e no espaço, é o tempo e espaço, é a temporalidade que traz esse conceito. Então, Shunya, como mesmo outra tradição personalista, que é o budismo diz, Shunya é eliminar todas essas certezas de que existe algo neste mundo, entende? Que existe aqui são apenas os agregados, não existe um ser eterno. Então, portanto, vazio. Então,
Este é apenas um conhecimento básico. Então, eu estou falando sobre tudo isso para poder entender que Jnana é o primeiro passo para entender que eu não sou o corpo, que eu sou uma alma espiritual, entender que a matéria é ilusória porque é temporária e as identificações com a matéria, o conceito do ego, pensar que eu sou corpo, que eu sou homem, que eu sou mulher, preto, branco, brasileiro, carioca, paulista, tudo isso é ilusão porque essa situação é temporária, então não é o ser, é o estar. Nesse sentido, o budismo é correto quando ele diz o que existe nesse mundo é apenas o gatwa, o estado de estar indo. Tudo está indo, tudo está acontecendo. Então, este tudo é a ilusão. E quando você tira o ego, aí você fica no shunya, no vazio. Então, você tirou, demoliu, entende? As ilusões, aí você fica no vazio. Quem vai ficar satisfeito de viver a sua vida num quarto escuro, fechado, sem nada, no vazio, não se relacionando com ninguém? Esse é um estado patológico de existência. É um estado quase que suicida, uma pessoa que. Então, claro, uma pessoa leva essa condição de fuga, porque ela se desencanta com a realidade, ela se desencanta com o mundo, se desencanta com a família, se desencanta com a sociedade e, portanto, não é mais condição de viver, então ela quer deixar tudo. Então muitos buscam este moksha, uma fuga, se libertar de tudo isso pensando que pode só fugir do mundo material. Krishna diz, ninguém pode parar de agir. O problema é a natureza das nossas ações. Elas têm que ter um propósito no ser, no eterno. Então, portanto, Jnana vai isso. Então, Kapila Deva nos dá esse conhecimento, é baseado nesse conhecimento que já foi apresentado por muitos outros pensadores. Mesmo nós podemos ver que, mesmo dentro das encarnações de Krishna, assim nós vemos, nós temos o conhecimento de que Shankaracharya nos deu o impersonalismo, que depois foi processado por muitos outros pensadores. Mas nós encontramos também na Srimad Bhagavatam Dattatreya, que é uma encarnação de Vishnu, que ele veio para ensinar o impersonalismo. Então o personalismo é parte. Yeyata mam prapadyante mayametam tarantite, na medida, no mesmo humor pelo qual você se aproxima de mim, Krishna explica na Bhagavad Gita, Yata mam prapadya, eu me manifesto proporcionalmente. Então mesmo aqueles que querem ficar nesse mundo, Krishna manda uma ilusão de Karmakanda, dizendo que você pode ser feliz neste mundo, seguindo o Dharma, fazendo direitinho, paga o imposto, né, no mundo, fazendo um sacrifício, e aí você consegue, adorando diferentes administradores desse mecanismo que é o mundo material, você consegue. Mas só que o resultado é temporário, portanto a alma fica ainda sedenta de satisfação. A satisfação de uma alma eterna só vem com atividades eternas. Então, portanto, o Kapila Deva, ele instruiu a sua mãe não só no conhecimento espiritual, que já existia na tradição védica, a tradição impessoal, a tradição do Advaita, ela também é tão eterna, ela sempre existe, paralelo com a tradição de Bhakti. Porque Bhakti implica o quê? O livre-arbítrio. Portanto, para que nós possamos exercer o Bhakti e optar por nós servirmos e adorarmos a Krishna, que é a nossa natureza eterna, Shwarupa, nosso Shwarupa, Jivera Shwarupa, Hai, Krishnera Nityadasa, Krishnera Tatasta Shakti, Beira, Abeira, Prakasha. Então, portanto, esse conhecimento disso é o primeiro passo, e aí nós podemos ter o conhecimento. Então, essa filosofia Sankhya que Kapila Deva está ensinando aqui, entende? Ela vai além desta base, ela dá outras bases, tá? Ela
ela dá um sistema filosófico além das categorias, como que a natureza material se manifesta, que depois também foi reciclado por um filósofo chamado Ishvara Krishna, escreveu Sankhya Karika, que ele supostamente afirma ser o comentário do Yoga Sutras, que ele atribui a autoria de um Kapila, que não é Kapila Deva. Tá? Então, mesmo alguns estudiosos duvidam que realmente tenha existido esse Kapila dele, e que ele usou o nome de Kapila por Kapila ser o autor original do Sankhya na literatura védica, nos Puranas. E aí ele comenta sobre um livro dele que ele supostamente diz que existiu antes da sua obra, mas então na verdade há um questionamento. E qual a diferença desse Sankhya? Esse Sankhya, ele é ateísta, ele não acredita que existe um Purusha supremo, ele apenas acredita que vários Purushas e a Prakriti, e esses Purushas são as almas. Então, o Sankhya de Kapila Deva já deixa bem claro. Então, a existência de um Purusha supremo e um Purushinha, e os Purushinhas tem pequenininhos, como está dito nos Upanishads, né? Nityanityanam Chetanat Chetananam Eko Bahunam Yo Vidadati Kaman. Um eterno entre os eternos. Uma consciência singular entre as consciências plurais. O entre os muitos, Bahu, satisfaz o desejo deles. Então deixa bem claro essa questão da posição de Krishna ser o Purusha Supremo. Isso Krishna vai desenvolver claramente na Bhagavad Gita, a partir do capítulo 6, 7, tem 8, até chegando no capítulo do Bhagavad Gita 12. Então Kapila Deva também dá as bases dessa mesma conclusão. O Sankhya de Kapila Deva, ele não só dá Sambandha Gyana, conhecimento das categorias, a energia material, a energia espiritual, a alma, com Tatastha Shakti, etc. Ele não só dá isso, como ele também dá um conhecimento de Abhideya Gyana, o processo de purificação, o processo de alcançar a meta suprema, que é a terceira categoria de conhecimento, que é chamado Prayojana Gyana, a meta da vida. Então, se nós entendemos que é uma alma espiritual, ela além de ser eterna, que é a meta do conhecimento Gyana impersonalista, ela também é plena de conhecimento. Ela tem uma identidade, é um Atma, ela é um si mesmo, que é a meta do yoga, da meditação, você constatar que existe uma consciência. Isso é explicado nos Upanishads claramente, né, que nos galhos da árvore do corpo estão pousados vários pássaros, 2 pássaros na verdade. Um deles está avidamente comendo os frutos doces e amargos da árvore e outro simplesmente observa. Então este observador, este Sakshi, essa testemunha, é Paramatma, que cria esse mundo material. Então, é exatamente isso que está dizendo aqui, que este Paramatma, ele cria de várias formas. Primeiro, como Karana Odakashai Vishnu, ou Narayana, que é a primeira expansão dos Purushas Avatara, ele cria os universos materiais, que são formados dos 24 elementos. E aí esses 24 elementos são criados por Garba Udakshai Vishnu, por Karana Udakshai Vishnu, que é o Mahavishnu. E aí esses elementos eles se juntam, se conglomeram, criando ovos dourados. Hiranyagarbha. E aí Mahavishnu, Karadakshai Vishnu, se expande e entra dentro de cada um desses universos. Tá? E aí é o que, desse verso da aula de hoje,
Devahuti está dizendo aqui que depois que o Senhor Mahavishnu se expande em tantas expansões quanto existem ovos dourados, universos dourados. Esses universos eles são formados de camadas sucessivas, oco dentro, um coco dentro, oco, e dentro um pouquinho de água, e aí as camadas densas e mais sutis, terra, fogo, água, ar, éter, mente, então todas as camadas cobrem. Aí ele entra ali dentro e ali ele deita no meio, no espaço que existe dentro de cada um desses universos, e deitando na água que se forma ali, que surge do seu corpo transcendental, do umbigo dele nasce Brahma. Então este Garbhodakashayi Vishnu, que é a segunda expansão, ele é a super-alma. Mahavishnu é a super-alma de todo o universo materiais. Agora, Garbhodakashayi Vishnu é a super-alma no coração de Brahma. Ele cria Brahma do seu próprio corpo e ele ilumina Brahma, ele guia Brahma para que Brahma possa criar este universo e os outros, porque em cada universo vai ser criado um Brahma. Tá? E aí, quando Brahma, utilizando os elementos que estão ali, 24 elementos, ele, com o seu conhecimento, ele recebe o programa da criação, ele recebe o manual da criação. Brahma não cria baseado na sua própria opinião, ele não especula como criar, fica ali. Não. Ele recebe, sendo iluminado pelos Vedas. É dito que a flauta de Krishna é o mantra Gayatri, e essa flauta entra em todos os universos. E ela é a fonte da inspiração, é os Vedas. E aí Brahma recebe essa instrução, e aí ele cria os corpos, os átomos, as moléculas. E aí este Garbhodakashayi Vishnu, que é o Paramatma de Brahma, se expande e se torna o Paramatma de todas as entidades móveis e imóveis, de todos os corpos, de todos os seres dentro desse universo. Então este terceira expansão é o Paramatma localizado no coração de todos os seres. Então, nisso, Mãe Devahuti está deixando bem claro aqui, falando sobre a condição de Brahma. Entende? Ela falou, as pessoas dizem, né, que Brahma, ele é não nascido. Porque ele não nasceu de um ventre, de um ser condicionado. Então, neste mundo nós nascemos e damos nascimento. Então não veio ninguém antes de Brahma. Porque não veio ninguém antes de Brahma que o gerou, ele teve que ser gerado diretamente por Deus. Então dizer que ele nasceu no umbigo de Krishna, ele dá o status dele de adya, de não nascido. Entende? E aqui fala, disse que Brahma é não nascido porque ele nasce na flor de lótus que cresce no teu abdômen enquanto repousas no oceano, no fundo do universo. Tá? Então, ou seja, este Vishnu sim que é a fonte. Então, o interessante aqui é que ele, sendo Adya, ainda assim, ele nasceu, ele foi manifesto por Krishna. O único realmente que é Adya, na verdade, é o Senhor Vishnu, é o Senhor Krishna. Especialmente, Krishna é considerado como sendo Anshi, a fonte de todas as emanações. Então, claro que não dá para comparar o conceito de nascer dentro do mundo material de um pai, uma mãe, com o conceito de se expandir. Porque a expansão, por exemplo, Krishna é, como dizer, Krishnastu Bhagavan Swayam. Krishna é a origem de todas as expansões, de todas as encarnações, de todas as manifestações de Deus.
Mas essa manifestação não acontece na dimensão do tempo nem do espaço. Nossa mente material não pode conceber como que acontece uma manifestação. A manifestação no mundo espiritual está na dimensão eterna. Então nunca houve uma época que não estava manifesto e vai ser. Não. Então Krishna é a fonte. E Vishnu se manifestou dele. Então o momento que ele não estava manifesto, não, esse tipo de raciocínio é nosso, da nossa mente. A nossa mente não processa nada além da categoria do tempo e do espaço. Então por isso é a Achintya, como está dito no Mahabharata. Não podemos utilizar Tarka, o pensamento racional, para entender coisas que são Achintya, que estão além da categoria da nossa mente poder conceber. E, portanto, o que está além do tempo e do espaço é Achintya. É inconcebível. Os imperialistas consideram que isso significa que é um vazio, o budismo que é um shunya. Não. Ele é nirguna, ele está além dos conceitos da matéria, ele é nirvishesha, ele é não categorizado pelos elementos materiais, mas ele tem a sua variedade espiritual. Então a variedade que as energias de Krishna cria pela sua energia. Então, primeiro é bom entender que Krishna, ele é pleno junto com a variedade manifesta das suas energias. Tá? Assim como, por exemplo, eu sou uma pessoa muito competente profissionalmente, academicamente, eu tenho diploma, eu tenho isso, mas se eu saio da faculdade, eu faço meu curso de pós-graduação e vou ficar em casa sem trabalhar, aquele conhecimento não se manifesta. Então, da mesma forma, Krishna tem as suas energias eternas, que nós dizemos que elas são anshas, são expansões de Krishna, mas são expansões eternas, são expansões que sempre existiram, isso a nossa mente trava para conceber. Mas isso é importante, por isso que nós, quando estudamos a literatura védica, às vezes encontramos paradoxos, e os acadêmicos, aqueles especuladores, eles querem explicar, fazer a sua hermenêutica, a sua interpretação baseado nisso. Mas isso aqui é contraditório, isso é inconcebível. E é exatamente essa metodologia que Shankaracharya, o guru do impersonalismo, faz. Quando ele vê essas contradições nas escrituras védicas, aí ele fala, não, a escritura védica não pode ser aceita literalmente, ela tem que ter algumas coisas você aceita literal, tudo aquilo que está de acordo com a filosofia do Adwaita, você é literal. Agora, tudo aquilo que é incompatível com a filosofia do Adwaita, da não dualidade, do impersonalismo, aí você tem que interpretar. Aí você interpreta, aí você dá um outro sentido. O conhecimento védico não, o conhecimento védico ele tem que ser ouvido com fé, ele é a pau cheia, ele não é criado da razão humana. Então, como ele não é criado da razão humana, ele não é processado na razão humana. Dito, Vedeshu, Durlabam Atma Bhakto, aquilo que é manifesto nos Vedas não pode ser compreendido. Atma Shuddha, só pela. Então, é quando a mente, quando a inteligência é purificada pela graça de Krishna, o conhecimento espiritual, esse conhecimento arquetípico que está além da categoria de tempo e de espaço, aí ele se manifesta. Yastya Devi Parabhakti Jatadevi Tata Guru Tasyati Katita Hi Artha Prakashanti Mahatmanaha. Então, somente aquelas pessoas que têm fé inabalável em Deus, Devi, em Krishna, e tem o mesmo grau de fé no Guru, no mestre espiritual, que não é um ser humano comum, no sentido que ele não está falando as suas abobrinhas, ele não está falando as suas próprias opiniões, ele não está falando as suas próprias teorias, ele não está falando os seus próprios achismos. Ele apenas é um médium transparente através do qual Krishna
está falando. Então, mesmo que esse conhecimento, no momento, não dê para ser compreendido devido à imperfeição da nossa mente, ainda não estar sintonizada com a dimensão espiritual, nós não podemos ter conhecimento de samadhi. Conhecimento de samadhi, aquele conhecimento quando você está em comunhão com Deus. Então, quando você está em comunhão com Deus, você está em comunhão com as energias dele, energias arquetípicas, energia espiritual, dá outro tipo de conhecimento. Agora, a energia material, ela nos dá esse conhecimento limitado no tempo e no espaço, que os personalistas consideram, mas isso é uma ilusão, isso é temporário. E aí eles jogam fora a água suja do banho do bebê junto com o bebê. Então, portanto, a pessoa ela não entende a diferença entre energia material nem a energia espiritual. Então, Devahuti também está agora, na sua colocação aqui, ela estava encontrando um desse tipo de paradoxo. Como que é? Como que é isso? Brahma nasceu de você, Brahma é o criador de tudo, inclusive esse corpo que eu tenho foi criado por Brahma. Então, como agora é como que se você é a fonte de tudo, se você é o pai de tudo, se você é o Pita, Mahapita, é o pai, avô, bisavô, você é a causa original de todas as causas, Ishvara, Parama, Krishna, Satidananda Vigraha, Anadi, Adi Govinda. Você não tem começo, Anadi. Mas você é o começo de tudo, porque você é Sarvakarana. Você é a causa de todas as causas. Então, se Krishna é a causa de tudo, como é que eu, uma mulher, como que este ser vai nascer do meu ventre? Então, na verdade, essa maravilha, entende? O Prabhupada está falando aqui, né? Entende? Que Devahuti diz, né? Se você, Krishna, se você, meu filho, que é Deus, que é Vishnu, é a base de toda a manifestação material e de toda a energia criada desse. O que é surpreendente não é você ter me dado conhecimento. Não é isso que é surpreendente. O que é surpreendente é o fato que você, como que você nasceu de mim? Como que eu posso ousar dizer que eu sou sua causa? Porque a mãe é a causa do filho. A mãe gera o filho. Como que eu gerei? Então, o Krishna é tão misericordioso que ele se manifesta. Por quê? Porque a vida espiritual, porque o yoga, o processo espiritual tem várias fases, como Krishna explica. Entende? No Srimad Bhagavatam também está afirmado isso, não? Vadanti tata vidata dyadgyanamadayam brahmeti paramatmiti bhagavaniti shantyati. Os sábios, conhecendo a natureza de ambos, puderam concluir que não existe continuidade de existência, o eterno sempre vem. Então Krishna fala isso, e o Srimad Bhagavatam vai confirmar isso quando ele fala aqui. Esses mesmos videntes que podem conhecer, sabem que essa realidade, que é eterna, é não dual. Ela é não dual. Tá? Mas, ainda assim, inconcebivelmente, a vida, inconcebivelmente, ela é uma e muitas. Ou seja, uns descrevem ela como o Brahman, outros descrevem ela como Paramatman e outros descrevem ela como Bhagavan. Então, conhecer a natureza eterna faz você poder entender pelo Purgyana, purificado, além do ego, você entende Brahman. Agora, pela limpeza, pela purificação do conhecimento, Yoga Chitta Vritti Nirodha, pela meditação no estado de Shuddha Sattva, bondade pura, sem influência dos modos da natureza material, você alcança Samadhi, você entra em comunhão com Deus, você entra online, assim como quando você entra na rede, limites
da configuração que é o ego dos seus aparelhos, ele deixa de existir e você recebe o conhecimento da rede vindo ali. Então, da mesma forma, quando você purifica a sua consciência, sendo orientado pelo provedor dessa relação com a consciência suprema, que é o Paramatma, que é o Internet, ele é Antaryami, ele está situado em todas as coisas. Sarvasatyaham, Hridi, Samidito, Smriti Gyanapoharancha, Vedashta Sarvaham, Prema Vedyo, Vedanta Krida Vedavida Vatyaham. Eu estou sentado no coração de todos, de mim vem esquecimento, de mim vem conhecimento, de mim vem a lembrança. Eu sou a meta de todo o conhecimento dos Vedas e eu ensinei a conclusão de todos os Vedas. Então, isso é Paramatma, é o Guru, tem o princípio de Deus como Guru. Então, quem realiza Paramatma pela meditação entende esse princípio de conhecimento. Mas, então é dito que quando você realiza o Brahman, você se conecta com a que é chamada Sandhini Shakti, a energia de existência. Você pode, pela graça por essa energia de Sandhini Shakti, você pode entender a sua natureza eterna. Agora, com o Samviti Shakti, você recebe a natureza do conhecimento do Guru, Paramatma, que te orienta, ele guia você, ele dá praxis. No Brahman, o Gyana te dá o Doksha, da teoria, dá os conceitos. Agora, esses conceitos são colocados na prática. Então, aí começa a vida espiritual mística. O yogi, ele entra em comunhão com Deus, purificou, e aí ele recebe o conhecimento para poder relacionar-se com Deus, que está na base de todos os seres, ele está ali no fundo do coração, mas ele não se manifesta, porque a nossa consciência não está pura e, portanto, não podemos receber o conhecimento, como está dito. Mesmo a substância mais pura, ela se contamina quando você coloca ela no recipiente sujo. Então, no recipiente sujo da nossa consciência, a nossa consciência não vem pura, a nossa consciência não vem conectada com a fonte, que é Paramatma, que é Deus, que é a fonte. Ele é Sat, Chit, ele é o eterno consciente. Paramatma, a alma suprema, ele não vem. E quando a nossa consciência vem contaminada pela sujeira dos modos da natureza material, ela vem na forma do ego, ela vem na forma da mente material, ela vem na forma da inteligência material, que certamente são manifestações da consciência, mas sempre num plano limitado. O ego limita a consciência. Agora, quando não há mais esse limite, porque nós nos purificamos, aí pela graça de Krishna recebemos o conhecimento, pela graça do Guru recebemos o conhecimento. E aí nós podemos ter a relação com aspectos de Deus, como o Bhagavan. E aí, né, então é esse ponto que vai explicar essa questão de que Devahuti está assim, perplexar, como que Deus que criou, ele aceita ser meu filho. Porque aí nós entramos na natureza do que é chamado de Ladini Shakti. Ladini Shakti, a energia de serviço, do serviço devocional. Então, e para que haja serviço, Krishna tem que ser conhecido como uma pessoa. Certamente Paramatma também é uma pessoa, mas é uma pessoa, é a manifestação da personalidade de Deus em relação a este mundo. Cria o mundo, guia o mundo, ilumina, dá o conhecimento, nos dá o Sandhini, nos dá o conhecimento da eternidade e nos dá Samviti, nos dá o processo. E quando esse processo é seguido corretamente, aí nós chegamos na meta, Prayojana. Então a meta é Prema, Bhakti, é quando a consciência ela se manifesta sob a influência não mais da energia material que cria o ego. Aí a nossa identidade, o ego puro se manifesta, e a natureza deste ego puro é a sua relação com Deus. E essa relação ela vai se manifestar em vários tipos de emoções.
que é chamado bhava, ou rati. São sementes de amor, emoções básicas, como raça, o riso, vismaya, admiração, utsaha, entusiasmo, shoka, lamentação, krodha, ira. E aí, bhaya, medo, jugupsa, aversão, tá? E aí nós temos também, dentre aí, a emoção básica é rati, de amor, que se transforma em shringara, amor por Deus, que se divide em 5 categorias: Shanta, Dasya, Sakya, Vatsalya e Madhurya. Então, portanto, os relacionamentos que temos aqui neste mundo, tanto os relacionamentos amorosos, de admiração, serviço, amizade, amor familiar, amor conjugal, como outras emoções secundárias, como o riso, o humor, a admiração, o entusiasmo, a lamentação, a ira, o medo, a aversão e todas as raças que surgem delas, né? Todas essas emoções constituem um relacionamento com Deus. E para se relacionar com Deus temos que conhecê-lo, porque essas são as bases do amor, princípios básicos. E para que o amor se manifeste, temos que ter conhecimento, assim como neste mundo. Ninguém pode amar sem conhecimento. Por isso que a gente confunde o amor com a nossa paixão. Na paixão nós não temos conhecimento. Quanto mais burro você é, mais apaixonado você fica. Na paixão você tem expectativa de uma coisa ser algo que você quer, mas no amor não. O amor tem que ter conhecimento, e portanto, se você não conhece, Bhagavan. Então esse nome de Bhagavan é bem apropriado para entender Krishna como a fonte desses relacionamentos, porque ele é cheio de bhaga, de opulência, poder, conhecimento, fama. Então esses atributos, e Krishna tem muitos atributos que nenhuma outra divindade tem os atributos que Krishna tem. Nem mesmo Vishnu. Krishna tem 4 atributos que Vishnu não tem, que é os atributos ligados à doçura. E agora Shiva não tem os atributos, tem menos atributos que Vishnu, e Brahma menos, e nós temos menos. Então significa que, por termos atributos, nós podemos ter bhava, relacionamento, ter raça no relacionamento. Então é devido a essa natureza que explica por que Devahuti, sendo uma mulher neste mundo, o Criador do mundo nasceu do ventre dela. Como que é isso? Porque o Senhor Supremo, ele tem energias. Parasha Shakti, como eu já falei, Swabhavi Ki, e essas energias são inerentes a ele. Então sua energia de ladine, de amor, cativa ele. Então, portanto, essa relação, essas raças, essas emoções, na sua forma arquetípica, estou falando de uma forma arquetípica porque essas emoções existem nesse mundo, limitadas por Maya. Agora, na sua fonte, elas são puras e perfeitas. Por isso que na tradição Vaishnava é diferente das tradições impersonalistas, que a pessoa não pode ter apego, ela não pode ter desejo, isso limita a alma. Não, o problema não é o desejo, o problema não é o apego, o problema é o objeto do desejo, o problema é o objeto do apego, que é problemático. Então, portanto, se nós entendemos a tradição que Chaitanya Mahaprabhu, pela sua misericórdia, ele veio trazer a todos, misericordiosamente, a possibilidade de termos amor por Deus, puro, e, portanto, junto com os seus associados eternos do mundo espiritual, que veio com eles como os Goswamis de Vrindavana, Shad Goswami, Jiva Goswami, Rupa Goswami, Sanatana Goswami, Raghunatha Bhatta Goswami, Raghunatha Dasa Goswami, todos esses Goswamis, eles trouxeram este segredo, este Veda.4. Tá? Podemos ver que temos Veda.1, que ensina Karmakanda,
Aí nós temos Veda.2, que ensina Dhyana Kanda. Temos Vedas.3, que ensina Yoga, meditação. E o Veda.4, que ensina Bhakti, que Krishna manifestou quando veio nesse planeta. Mas agora, então, este Veda.4, ele também tem uma versão upgrade que Chaitanya Mahaprabhu nos deu, tá? Com mais detalhes. Então, portanto, conhecer essas categorias, dá para nós entendermos esses paradoxos quando nós ouvimos a lila de Krishna, o passatempo de Krishna. Por isso, ouvir o passatempo de Krishna, nós temos que ter a consciência purificada, não julgamento. Entende? Como Jesus mesmo falou que para você entrar no reino de Deus você tem que ser como uma criança. Por que isso significa? Significa que quando nós ouvimos a revelação, temos que ser como uma criança. Por exemplo, quando você conta uma história, um conto de fada para uma criança, ela não faz uma análise psicológica da sua história, análise psicológica, análise psiquiátrica, análise dos contos. Não, a criança não fica especulando, ela aceita que é criança. De alguma forma, temos que ser como uma criança quando nós ouvimos os passatempos de Krishna, quando ouvimos sobre as qualidades de Krishna, e assim conhecemos ele pela nossa abertura, pela nossa fé. E Yasyadeve Parabhakti. Somente aqueles que têm essa fé que Krishna e suas energias são reais. Yasyadeve Parabhakti. Tasyati Katita Hi Artha. Artha, o propósito, o significado do conhecimento espiritual. Artha Prakashanti Mahatmana. Ele é revelado nessas grandes almas que têm fé. Então, portanto, a Devahuti aqui ela está assim, baseado nisso. Realmente não dá para entender pela lógica como que Deus que cria o mundo vai nascer do meu ventre. É só a lógica espiritual que só pode ser desenvolvida pela graça de Krishna. Entendemos essa dimensão do mundo espiritual. Então, eu vou poder parar por aqui, porque na verdade eu estou meio gripado. Para mim está difícil continuar essa aula aqui por causa da minha garganta, mas fiz o meu jagya, de me purificar, ouvindo o Srimad Bhagavatam, tá? E podendo comentar sobre ele. Então, podemos encerrar aqui a nossa exposição da minha aula. E podemos agora ver se tem algumas perguntas daqueles que estão participando aqui. Tá, então deixa eu ver aqui. Primeiro, eu gostaria de agradecer a presença de alguns de vocês, como Haridarshana Prabhu, tá? Parabima Prabhu, que possibilita pela sua dedicação que essas aulas sempre sejam feitas do Srimad Bhagavatam. Também gostaria da presença também aqui do Otávio Daniel Neves Maria, Hare Krishna, da Bhaktinval, do Luiz Rocha Goulart, do Chatravata Narasimha Dasa, Haribol Prabhu, tá? Também quem mais? Marcelo Magalhães. Acho que são só essas pessoas que estão aqui no chat. Então vamos dar uma olhada se tem alguma pergunta. Tá aqui. Acho que a primeira pergunta, ou a única, a primeira pergunta vem de Haridarshana Prabhu. Então eu não entendi a sua pergunta, Haridarshana. Qual a relação do advento do renascimento com o advento do Senhor Chaitanya Mahaprabhu? Eu não entendi muito bem a sua pergunta. A relação do advento do quê? Deixa eu ver. Advento do renascimento. Eu não consegui entender a sua pergunta, Haridarshana. Se eu puder formular de novo, agradeceria, tá? Vamos ver pegar uma segunda pergunta e depois eu retomo o Haridarshana. Marcelo Magalhães fala aqui: o serviço a Krishna na forma do som do Mahamantra não poderia ser um ponto de convergência entre personalismo e impersonalismo, já que o som é energia. Certamente que os santos nomes, eles são
Nama Chintamani Krishna Chaitanya Rasa Vigraha Punashada Nityamukto Bhinnatanamino. O nome de Krishna, eles são Chintamani, eles purificam, eles transformam a nossa consciência, tá? Eles são Nama Chintamani Krishna Chaitanya, e eles incluem em si, que o nome de Krishna é Krishna plenamente. E Krishna plenamente é Krishna com suas energias. Por isso que nós cantamos Hare, que é a energia de Krishna junto com Krishna. Tá? Então, portanto, por cantar os santos nomes, tá? Por cantar os santos nomes, vou ver aqui. Tá? Por cantar os santos nomes, nós nos purificamos, mesmo os impersonalistas, mesmo um ateu, mesmo um materialista que está gozando, os Hare Krishna já se purificou. Porque os santos nomes purificam. É certamente que quando um devoto canta os santos nomes puramente, sem cometer essas ofensas, por exemplo, a atitude de impersonalismo é uma ofensa aos santos nomes. Então, portanto, o impersonalista, que considera, não entende a natureza suprema de Krishna, que Krishna é uma pessoa, ele é ofensor, portanto, ele está cantando os santos nomes com ofensa, e, portanto, ele não desenvolve amor por Deus, mas ele se purifica. Então, portanto, todos podem cantar os santos nomes, todos podem participar desse movimento da consciência de Krishna, todos podem fazer o serviço devocional, mesmo que a pessoa ainda não tenha seus desejos puros. Akama sarva kamova moksha kama udaradi tivrena bhakti yogena yajeta purusham. Uma pessoa, mesmo que a pessoa está cheia de desejos materiais, materialista, ofensor, mesmo que a pessoa, entende, não tenha nenhum desejo, ou mesmo que ela deseja se fundir em Krishna, ser Krishna, entende? Ainda assim a pessoa deve adorar o Supremo Senhor. E nesta era de Kali Yuga, o Jagya Supremo, a forma eficiente de adorar é cantar os santos nomes de Krishna. Então, portanto, concordo com você, é uma convergência, porque tanto o impersonalismo como o personalismo são dois pontos de vista. E nós respeitamos os impersonalistas, porque eles estão, de alguma forma, querendo se purificar, querendo se livrar da ilusão. Mas só que nós não aceitamos o conhecimento que eles dão como sendo o conhecimento último. Não, é o primeiro passo. O conhecimento do impersonalismo é válido, conquanto que você coloque ele como o primeiro passo, para você se purificar, se desapegar do mundo material, aí é válido. Então, portanto, eles cantando Hare Krishna, eles vão se purificar, e eventualmente, se eles tiverem a oportunidade de associar-se com devotos puros, aí eles vão se contaminar, porque Bhakti vem de um contágio. Você desenvolve Bhakti quando você tem associação com devotos puros. Do contrário, o seu processo espiritual, mesmo de Bhakti, fora da associação dos devotos, sempre vai estar contaminado, sempre vai ser meio ofensivo. Então ele está purificando. Então a pessoa, não importa, todos podem cantar Hare Krishna. Não é que nós temos que todos podem se purificar. Não é que a pessoa tem que... Certamente, se você está qualificado e canta os santos nomes, você desenvolve um puro por Krishna. É exatamente isso que foi a conclusão que Ramanujacharya recebeu quando Ramanujacharya foi iniciado nos santos nomes de Krishna. Recebeu de seu guru, Yamunacharya, o mantra de adoração ao Senhor Vishnu, Om Namo Narayanaya, que é um mantra, né, o nome de Deus. E o guru falou, isso aí é para você, que você é um discípulo, está qualificado para você cantar e desenvolver e alcançar a perfeição. Não, aqueles que não são purificados, aqueles que não são austeros, que não são puros, não podem cantar, ouvir este nome. Então, dessa forma, entende? Yamunacharya, quando viu aquilo, falou, mas eu não posso falar, não, se você der os santos nomes para as pessoas
desqualificada, isso é uma ofensa, você vai ter que ir para o inferno. Aí a Munatiara falou assim, mas quem ouvir e quem cantar se purifica, desenvolve amor por Deus, se liberta? Sim. Aí ele viu esse paradoxo, falou, tá bom. Então ele decidiu e foi para a praça pública, subiu no palanque e começou a gritar nas 4 direções o Mahamantra. Om Namo Narayanaya, Om Namo Narayana. Aí quando o Guru Sabu chamou de seu pilantra patílico, se eu falei que você não podia, isso era só para você. Entendeu? As pessoas não estão qualificadas para ouvir. Mas se elas ouvirem, elas se purificam. Sim, mas então, não importa que ir para o inferno. Entendeu? Então essa é a misericórdia de Krishna, que Chaitanya Mahaprabhu veio, uma tradição bem depois de Ramanujacharya, que isso já estava implícito, essa conclusão de Ramanujacharya estava implícita de Chaitanya Mahaprabhu. Mahamantra para todos, qualificados ou não qualificados, desejos materiais ou não desejos materiais, todos devem cantar o Mahamantra Hare Krishna. Tá? Então, deixa eu ver aqui. Aí, Otávio, obrigado. Otávio me deu uma receita de chá de gengibre com cravo da Índia para conseguir recuperar minha garganta. Então, obrigado pelo toque. Então, acho que é só essa pergunta. Aqui, o Haridasha recompôs a pergunta ali, reciclou a pergunta. O renascimento que me refiro é o neoclassicismo. É o neoclassicismo. O que é isso? Renascimento no sentido o fenômeno cultural da sociedade, está claro. Uma vez antes desse advento da população estava em completa mídia. Tá. O renascimento europeu, da cultura ocidental, não é a mesma coisa que o renascimento que Chaitanya Mahaprabhu operou na Índia, operou no mundo. Esse renascimento foi o neoclassicismo, foi resgatar os parâmetros da filosofia ocidental na sua nascente, que é a cultura grega. A filosofia ocidental, ela sempre quando entra em crise, eles dão uma reciclada e volta nos gregos, que foram raízes do pensamento ocidental. Agora, o renascimento que Chaitanya Mahaprabhu tentou fazer, fez, e que Bhaktivinoda Thakur também fez, na pós-modernidade, não, de resgatar essa influência de Bhakti. Ele resgatou essa influência de Bhakti. Assim como na filosofia ocidental se perdeu as raízes da filosofia ocidental, então muitos filósofos modernos participaram desse movimento da renascença, não só na filosofia, nas artes, na cultura. Tá? Então, o renascimento em direção oposta. Tá? O renascimento da cultura materialista. Agora, o renascimento de Chaitanya Mahaprabhu é o renascimento ligado à vida espiritual, ligado a resgatar o conhecimento mais confidencial, o Raja Vidya, Raja, entende? O conhecimento mais real, tá? Tá certo? Acho que com isso o renascimento, certamente que Chaitanya Mahaprabhu não foi influenciado por isso. Certamente que ele pode ter influenciado o mundo todo em querer renascer, entende? Em querer de novo nascer. E como o mundo ocidental estava na idade das trevas, assim, que a religião tinha se tornado corrompida pela Inquisição, a igreja, as pessoas estavam com trauma de infância da religião. Então, portanto, o renascimento clássico veio trazer, resgatar a razão. E a razão é importante para que você possa também entender que então Chaitanya Mahaprabhu ele foi um pouco além. Ele não só também fez o renascimento da filosofia do Vedanta. E na verdade, se nós estudamos um pouco de história da Índia, a Índia estava nesta época, na Idade Média, sob a influência do islamismo, dos impérios muçulmanos. E havia duas vertentes do islamismo, que é o islamismo que é mais árabe, que é mais radical, não sunita. E também existia um islamismo que era um pouco mais voltado à tradição sufi, ou mesmo
o islamismo que não são dos árabes, mas são mais da Pérsia. Por exemplo, que o Irã hoje em dia eles não são árabes. Então a cultura persa era muito, muito rica. E foi exatamente quando os muçulmanos chegaram na Pérsia que teve uma grande revolução também dentro do próprio islamismo. O islamismo se tornou um grande contribuidor de cultura. Para ver que o Islã na Europa, que estava numa idade negra, assim, ele contribuiu muito na matemática, na ciência, na química, mas muito desse conhecimento que foi trazido foi porque os muçulmanos invadiram a Pérsia, e a Pérsia é parte da cultura védica, um pouquinho assim, meio oposta, mas é baseado no conhecimento védico de uma forma. Então o que acontece é que na época de Chaitanya Mahaprabhu, os muçulmanos, havia o chamado Babu, ele trouxe o islamismo da Pérsia. Esse Babu era um descendente de Gengis Khan, então, portanto, ele fundou o Império Mughal na Índia. E mesmo, então havia um movimento assim de renascimento da cultura, filosofia, por isso que Chaitanya Mahaprabhu foi tolerado dessa maneira, porque não era um islamismo tão radical. Então, portanto, o Renascimento, mesmo na Europa, tinha muita influência muçulmana também, não apenas do pensamento ocidental em alguma parte, tá? Da ciência. Então, acho que talvez com isso explicou, podemos encerrar aqui. Obrigado pelas perguntas. Então, até uma outra oportunidade, tá? Hare Krishna.